Revesti-vos de toda a armadura de Deus para poderdes ficar firme contra as ciladas do diabo, porque a nossa luta não é contra a carne nem o sangue, mas sim contra principados, potestades, contra os dominadores deste mundo tenebroso, contra as forças espirituais do mal nas regiões celestiais. Portanto, tomai todas as armaduras de Deus, para que possais estar firmes no dia mau, e depois de terdes vencido tudo, permanecer inabaláveis. Inabaláveis. Amém? Amados, Paulo está dizendo para nós que a nossa luta, ela não é no mundo físico. Você está doente? Você está com um problema em casa? Com uma crise financeira, um problema no casamento, com os filhos, uma guerra familiar, um problema ministerial. Paulo está dizendo o seguinte: olha, igreja, a tua guerra não é contra a carne e nem o sangue. A tua guerra não é no mundo físico. Ele diz: a tua guerra é contra as forças espirituais do mal. Para isso, nós precisamos primeiramente nos conscientizar de algumas verdades. Em Efésios 6,12, Paulo está claramente falando de uma organização maligna com hierarquia que está agindo nas regiões celestiais. Paulo está falando, irmãos, de uma ação maligna orquestrada, organizada, que trabalha nestas regiões celestiais, nos céus, nos ares, governando, dominando e trazendo caos. Uma casta pode fazer ninho na mente de uma pessoa, provocando endemoniamento, destruição na vida de uma pessoa, de uma família, ou até mesmo de lugar. Uma casta de demônios pode gerar um caos na vida de uma pessoa, numa família, numa casa. E aí, às vezes, nós não entendemos o seguinte, irmãos: ninguém sabe como é a cara de um demônio. Ninguém sabe. Como é que é a cara do demônio? Ninguém sabe. Mas a gente sabe como é a cara da mulher que falou mal da gente, do homem que está perseguindo a gente, do cara lá do trabalho que está te perturbando, daquela pessoa que está puxando o teu tapete. Você sabe como é a cara dela. Você sabe como é a cara do teu marido que te magoou, que te feriu. Você sabe como é a cara da tua esposa que está te entristecendo. Você sabe como é a cara do teu filho que está rebelde. Você sabe como é o rosto das pessoas que te ferem, que te magoam, que te fazem mal. E aí, automaticamente, você cria resistência contra essas pessoas. Você entra em guerra contra estas pessoas. Você começa a lutar contra estas pessoas. Quando, na verdade, a tua guerra nunca foi aqui embaixo. A tua guerra é lá em cima. Paulo está dizendo: a tua guerra não é no campo visível. A tua guerra não é no campo onde você pode ver as coisas. A tua guerra é contra principados e potestades. A tua guerra é num campo invisíveis. Então presta atenção. Esses espíritos malignos trabalhando constantemente para cumprir determinações de destruição na vida de pessoas, de famílias. A igreja precisa estar pronta para essa batalha. Nós precisamos estar prontos para guerrear esta guerra em alto nível. Até porque ela está acontecendo, queira você ou não. Não importa se você acredita no que eu estou falando. Não importa se você acredita na batalha espiritual. Não importa se você acredita ou não que existe uma guerra nos ares. Não importa. Ela está acontecendo. Ela está acontecendo. E principados, potestades, castas e demônios trabalhando dia e noite para destruir famílias, pessoas, empresas, igrejas, ministérios. A palavra de Deus diz em 2 Coríntios capítulo 10, versículo 4. Hoje nós vamos usar bastante Bíblia, por isso que eu estou falando que hoje é ensino. 2 Coríntios 10, 4, Paulo vai dizer assim: as armas da nossa guerra não são carnais, mas sim poderosas em Deus para a destruição de fortalezas. Nós estamos lutando contra castas de demônios,
contra hostes espirituais da maldade. Por isso, as armas carnais e humanas, tais como habilidade, riqueza, capacidade organizacional, capacidade organizacional, eloquência, persuasão, influência, personalidade. Essas armas não resolvem essa guerra. Elas são inadequadas e incapazes de destruir fortalezas. Não adianta você ser a pessoa mais organizada do mundo, a mais inteligente do mundo. Não adianta você ser o cara mais sábio do mundo. Não adianta você ser o cara que sabe tudo, conhece todo mundo, que tem muita amizade, muito contato. Não adianta você ser o cara que sabe tudo sobre filosofia, teologia. E não adianta. Isso não derruba potestades e principados. A Bíblia diz que o homem mais sábio do mundo foi Salomão. Mas Salomão chegou a um ponto de sacrificar filhos a Moloque. Isso mostra que toda a sabedoria do mundo não foi suficiente para Salomão vencer uma batalha espiritual. Tudo isso se torna ineficaz quando usado de forma carnal contra seres espirituais. Irmãos, nos últimos meses, nós estamos chegando ao número de 20, quase 20 pastores se suicidaram. Você tem noção do que é isso? Vários cristãos aprisionados em cadeias de depressão. Filhos de Deus sem vontade de viver. Filhos de Deus que não sentem mais sede da presença de Deus. Seria isso normal? Seria possível um filho de Deus não sentir mais a falta da presença de Deus? O que está acontecendo? Pastores se suicidando? Cristãos em depressão? Servos de Deus afundando espiritualmente? Se formos falar humanamente, tudo certo. Normal. A pessoa ficar doente, problemas, pastor, isso é normal. Mas nós estamos numa guerra humana? Nós estamos numa guerra humana, igreja? Castas de demônios, espíritos organizados, com hierarquia e objetivos, metas traçadas e propósitos, que têm o objetivo único de destruir os filhos de Deus enquanto eles dormem na sua religiosidade. Presta atenção, ser membro de uma igreja não te coloca no céu e nem te faz vencedor. Ser crente não te coloca no céu e nem te faz vencedor. Ir numa religião, ir numa igreja, seja crente, católico, qualquer religião, eu acreditar em Deus, isso não te coloca como um vencedor. Sabe por quê? Porque a religião, ela não gera em você vida. O que gera vida no ser humano é a presença do Espírito Santo de Deus. O que gera vida na vida de uma pessoa é a comunhão que ela tem com a presença de Deus. Um monte de pessoas hoje, líderes, pastores, ministros de louvores, cantores, músicos de igreja, pessoas que trabalham em eucaristia de igreja, que estão dentro de uma igreja trabalhando nos altares, nos púlpitos, e estão mortas espiritualmente, estão destruídas espiritualmente. Sabe por quê? Porque se preocupam em agradar a religião e já perderam a vida, que é a presença do Espírito Santo dentro de si. Preste atenção no que está sendo ministrado nesta noite. A nossa guerra é contra alguém que é organizado e que tem propósito. Nós encontramos vários filhos de Deus hoje que não têm nenhum propósito espiritual, que não estão gerando nada de Deus em suas vidas. Filhos de Deus que estão vagando pelo mundo sem saber quem são e nem para onde vão. Como vencer uma guerra dessa? A igreja dos nossos dias,
ela é frequentemente tentada a enfrentar o desafio do mundo por meios carnais e com armas mundanas. Ao invés de nós estarmos usando fé, jejum, oração perseverante, nós estamos usando sabedoria, filosofia, psicologia humanista, atrações emocionais, igrejas especializadas em entretenimento. Vamos entreter o povo. O melhor som, o melhor show, a melhor luz, o melhor pregador, o melhor coaching, o cara mais sábio, que prega melhor, que enrola melhor, o que chama mais atenção, o que faz os outros chorar. E sabe o que está acontecendo? Enquanto a igreja está entretida nesse show business que está acontecendo dentro dos templos, Satanás está destruindo vidas, está destruindo casamentos, está destruindo famílias. Você vê famílias de pastores sendo destruídas, você vê casas de filhos de Deus sendo destruídas. Sabe por quê? Porque a igreja está lutando uma guerra espiritual com armas carnais. A igreja esqueceu quem ela é. Ela esqueceu a batalha que ela está vivendo. Você encontra crentes que não oram. Ah, pastor, não oro não. Você encontra crentes que não lê Bíblia. Ah, pastor, não tem tempo. Você encontra crentes que nunca jejuam. E diz eles que estão lutando. Vocês estão lutando contra quem? Vocês estão lutando contra quem? Preste atenção no que eu vou te dizer nessa noite. Quando Deus nos chamou para ser pastores, Deus não nos chamou para ser motivacionais, Deus não nos chamou para ser intelectuais, Deus nos chamou para cuidar de ovelhas e para sermos profetas, voz de Deus nessa terra. Acorda, igreja, desperta, povo de Deus. Tem uma batalha acontecendo em cima da tua cabeça. As regiões celestiais estão tomadas por espíritos. A guerra está travada. Presta atenção, irmãos. Com muita frequência, essas coisas hoje, a filosofia, as atividades, os entretenimentos, os shows, elas estão servindo como substitutos da oração fervente, da fidelidade incondicional à palavra de Deus, do jejum. Não precisa jejuar. Para que orar tanto? Para que ser tão fiel à Bíblia? Não é bem assim. Hoje estamos no século 21. Deus não mudou, a Bíblia não mudou. A palavra de Deus diz que seja maldito, anátema, aquele que acrescentar um tio, ou aumentar um tio, ou diminuir um jota. Ninguém pode mexer. A palavra de Deus é imutável. E a igreja está trocando a palavra, a oração fervente, a oração fervorosa e perseverante. Está trocando o jejum, a comunhão com o Espírito Santo, por coisas deste mundo. Vamos atrair multidões. De que adianta atrair multidões se estivermos perdidos? Se usarmos as armas do mundo, nós vamos só secularizar a igreja e vamos privar a igreja das armas da fé, da oração, do jejum, com o poder do Espírito Santo. Tragicamente, isso vai resultar em uma igreja que está enfraquecida diante das guerras. Vai gerar uma igreja que não tem poder para preservar sua família. Vai gerar uma igreja que não tem poder para gerar cura. Vai gerar uma igreja que não tem poder e nem autoridade para repreender Satanás e tomar as regiões celestiais. Ouça o que eu vou te dizer nessa noite. Tem uma região celestial em cima da tua casa. Tem uma região celestial em cima da sua cabeça. Tem uma região celestial em cima da sua família. Tem uma região celestial em cima da nossa igreja. E quem está lá guerreando? Quem está pelejando esta batalha? Quem está entrando nesta guerra? Então, a palavra de Marcos, capítulo 9, versículo 19, ela diz assim: então Jesus disse:
Ó geração incrédula, até quando estareis convosco? Até quando vós sofrereis? Você já viu que coisa terrível? Tem até uma coisinha que é assim, pejorativa, né? Que às vezes dizem, para que serve ter um homem em casa? Para abrir os potes de vidro, não é isso? Você, minha irmã, que está acompanhando aí essa palavra de hoje, você já viu que coisa terrível é você estar fazendo o teu almoço lá, geralmente está com uma certa pressa fazendo o teu almoço, e aí o teu doce, tua sobremesa, está lá preparando a comida, e aí você vai, pega o vidro, e quando você vai abrir, você não consegue abrir. Você não consegue abrir o vidro, você não consegue. Aquela praga tá fechada, mas está lacrado com, sei lá, com super bonder, porque você fica vermelha, rosa, roxa, parece uma televisão escangalhada, muda de cor, faz... Aí você vai e chama o marido, chama o filho, chama o pai, chama o irmão, chama um homem. Agora, tu quer ver coisa triste mesmo? É quando o homem também não consegue. Aí a decepção é geral. Ninguém abriu o vidro. Ninguém abriu o vidro. Que humilhação. Aí tem que pegar a faca, fura o vidro. E porque deu pressão e não sei o quê. Essa é a igreja de hoje. Que sofre. Sofre. Sofre como o mundo. Sofre como o mundano. Sabe por quê? Porque não consegue abrir o vidro da glória de Deus. Porque não consegue abrir o pote onde está o milagre. Porque não consegue abrir o pote onde está a resposta. Porque não consegue abrir o pote onde está o mover de glória. E aí então ela sofre. Ela sofre como o mundo sofre. Ela passa crise como o mundo sofre. Ela vive tudo que o mundo vive e luta como o mundo luta. Sabe por quê? Porque não tem poder. Não tem intimidade. Não tem acesso à sala do trono. Presta atenção no que eu vou te dizer nessa noite. Muitas vezes nós estamos fazendo tudo perfeito, tudo direitinho, mas não estamos exercitando fé. Presta bem atenção no que está sendo ensinado. Nem sempre porque você está fazendo tudo direitinho, quer dizer que você está usando a fé. Muitas vezes nós estamos fazendo muitas coisas, mas a fé real, aquela que move o sobrenatural, ela está estagnada, ela está parada. Nós não estamos fazendo por fé, estamos fazendo porque é certo. Porque um cristão tem que fazer isso, cristão tem que ser assim, cristão tem que ser assado, cristão não pode isso, cristão não pode aquilo, cristão tem que estar ali, cristão tem que estar aqui, cristão não pode ir lá, cristão não pode subir, cristão não pode descer, e você faz tudo que um cristão tem que fazer. Mas cadê a fé? Cadê a certeza que move o sobrenatural? Cadê aquilo que gera o sobrenatural? Cadê? Não tem. Fazemos porque é certo. Fazemos porque Jesus mandou, mas o que fazemos não tem fé. Então não vemos resultado. O que traz resultado é a fé. O que traz resultado não é o que você faz de certo ou de errado. O que traz o resultado é fé. Tudo que você fazer, faça por fé. Tudo que você se mover, mova por fé. E aí o que acontece? Se você quer resultado, vença a tua incredulidade. E sabe como que eu digo que nós somos incrédulos, irmãos? A nossa incredulidade começa quando nós deixamos de acreditar que está tendo uma guerra agora aqui em cima da nossa cabeça. A nossa incredulidade começa quando nós andamos relaxadamente, despreocupadamente, como se tudo estivesse bem resolvido. A nossa incredulidade começa aí. Porque o apóstolo Pedro, escrevendo a sua carta no capítulo 5, ele disse, olha, cuidado, hein? O diabo, vosso adversário, anda a vosso derredor, bramando como um leão, procurando alguém para devorar. Nós estamos, eu ministrei isso a semana passada nos sacerdotes, nós somos seres jurados de morte.
tem um inimigo que quer nos matar e ele tem essa disposição. Então nós precisamos andar vigilantes todo o tempo. Aí, pastor, como é que aumenta a minha fé? Dá para aumentar a fé, apóstolo? Como é que eu faço para aumentar a minha fé? Você quer aumentar a tua fé? Busque a fé. Busque fé para jejuar. Busque fé para orar. Busque fé para fazer propósitos. Jejum e oração com fé na palavra de Deus torna o cristão completamente revestido de toda a armadura de Deus. Quando um cristão está exercitado na fé, quando ele está cheio de fé, calçado na palavra e agindo em obediência à palavra, esse cristão está com a armadura completa sobre si. O jejum é a abstinência da carne por um tempo determinado. Sabe para quê? Para que esse tempo seja totalmente consagrado a Deus e para que a nossa carne perca força. A oração, irmão, não pode ser considerada mais uma arma. Olha, eu vou falar de uma arma. A oração não é mais uma arma. A oração é o respirar do crente. Cristão que diz viver sem oração é o mesmo que você afirmar que você consegue viver sem respirar. A palavra de Deus diz assim: sejam conhecidas diante de Deus todas as vossas petições através das vossas orações. Você quer mudar a sua vida? Comece a exercer uma vida de oração. Até quando nós vamos, irmãos, pedir para as pessoas orarem por nós e nós não vamos orar por ninguém? Existem momentos onde todos nós precisamos de oração. O próprio Jesus teve um momento na vida dele que ele pediu aos discípulos para orar com ele. Todos nós passamos por um momento onde nós precisamos de reforço em oração, de ajuda em oração, de alguém orando com a gente, orando pela gente. Mas todos nós também fomos chamados para orar por alguém. A oração, irmãos, não é dom. Ah, o apóstolo tem o dom de orar. Josefina não tem dom de orar. O dia que Josefina apareceu, eu estou lascado. Josefina não tem dom de orar. Mas o apóstolo tem dom de orar. Presta atenção, oração não é dom. Oração é intimidade com Deus. Oração é diálogo com Deus. É para todos aqueles que creem em Deus. E nós precisamos entender que 1 Tessalonicenses 5,17 diz assim: orai sem cessar. Estamos numa guerra de alto nível. E por vezes nós estamos lutando nos lugares errados, contra as pessoas erradas e com as armas erradas. Eu quero que você guarde esse pedacinho dessa ministração. Vamos lá. Por muitas vezes, nós não entendemos que nós estamos lutando uma guerra de alto nível. E por não entendermos isso, nós lutamos essa guerra nos lugares errados, contra as pessoas erradas e usando as armas erradas. E sabe qual é a consequência? Você quer descobrir quando que uma pessoa ela está lutando a guerra errada, com as armas erradas, contra as pessoas erradas e nos lugares errados? Quando você encontra uma pessoa exausta, fracassada, não conquista, ela luta, ora, busca, faz campanha, pede oração, mas não conquista. Ela não consegue conquistar. Por que ela não consegue conquistar, apóstolo? Porque ela está lutando no lugar errado, com as armas erradas, contra as pessoas erradas. Então, ao invés dela ter conquistas, ela tem fracassos. E quando não chega o fracasso, chega uma exaustão, um cansaço, que eu já ouvi muitas pessoas dizendo: pastor, não aguento mais orar. Eu oro e nunca vem. Enquanto você lutar a guerra errada, contra as pessoas erradas, nos lugares errados e com as armas erradas,
a conquista não virá. Nunca virá. Então, primeira coisa, eu preciso entender que a igreja foi chamada para viver nas regiões celestiais. Uma vez eu trouxe uma ministração sobre guerras rasteiras. Eu vi um vídeo que rodou há muito tempo na internet, de que quando a águia ela pega uma cobra, ela não fica no chão lutando com a cobra. Ela pega a serpente e sobe toda a vida. E ali ela vai tentar destruir a serpente com seu bico e suas garras. Se caso não der muito certo, sabe o que ela faz? Ela solta a cobra. Por quê? Porque cobra não voa. A águia não luta no lugar onde a cobra é forte. A águia leva a cobra para lutar no lugar onde ela é forte. A igreja não foi chamada para guerrear guerras rasteiras. Nós não fomos chamados para lutar as guerras deste mundo. Nós fomos chamados para guerrear nas regiões celestiais. Efésios capítulo 1, versículo 3. Paulo nos diz que Deus nos tem abençoado com toda sorte de bênção espiritual nas regiões celestiais. E por que a bênção não vem? Por que você não toca na bênção? Por que a bênção não te alcança? Porque você está nas regiões terrenas, você está nas regiões carnais, você está nas regiões humanas. E as bênçãos que estão liberadas, elas estão liberadas nas regiões celestiais. Você quer viver bênçãos, você quer tocar no sobrenatural, saia do terreno, saia do natural e vai para o celestial, porque é lá que a igreja governa. Essa região celestial não é somente um lugar onde nós alcançamos as bênçãos. É uma posição abençoada ao lado de Cristo Jesus. É uma posição elevada. Lugar onde se tem uma visão panorâmica de todas as potestades celestiais. Depois que Jesus ressuscitou, a Bíblia diz que ele assentou-se nos lugares celestiais. E Paulo diz em Efésios 1:20, Deus o fez assentar à sua direita nos lugares celestiais, acima de todo principado, aleluia, de toda potestade e poder e domínio, glória a Deus. Efésios 1:20. Jesus, quando vem da morte, quando ressuscita dentre os mortos, ele passa a governar lá em cima. Ele está acima, ele está nas regiões celestiais. E ele está acima dos principados, da potestade. E quando Deus chama a igreja para ir às regiões celestiais, ele está chamando a igreja o seguinte: vem ficar comigo. Vem ver o que eu estou vendo. Vem entender o que eu estou te mostrando. Vem, igreja, porque você está lutando embaixo, eu quero que você lute em cima. Quem vê de cima, vê melhor. Deus, em Efésios 1:20, que Deus o fez assentar acima de todo principado. Deus os colocou, Deus colocou Jesus, Deus colocou todos esses poderes celestiais, esses principados, potestades, Deus colocou tudo isso debaixo dos pés de Jesus. Jesus está acima deles. Então eles estão abaixo dos pés de Jesus. Aleluia, glória a Deus. Efésios capítulo 1, versículo 22 diz assim: e pôs todas as coisas debaixo dos seus pés, e para ser o cabeça sobre todas as coisas, o deu à igreja. Oh, aleluia! Isso é poderoso demais, igreja. Presta atenção. Portanto, a igreja está assentada nos lugares celestiais, numa posição onde Cristo, como cabeça, e a igreja, como corpo, dominam sobre todas estas coisas. É isso que está acontecendo hoje?
É isso que nós estamos vivendo hoje, irmãos? Não. Nós estamos vendo uma igreja cansada, exausta, por muitas vezes derrotada, humilhada, fracassada em várias áreas. Sabe por quê? Porque ela não consegue alcançar as regiões celestiais. Porque se Jesus é o cabeça e a igreja é o corpo, então se Jesus está lá acima de todas estas coisas, era para a igreja estar lá também. Olhando de cima para baixo, guerreando de cima para baixo. Mas sabe o que a igreja está fazendo hoje? Ela guerreia de baixo para cima. E como ela não consegue os objetivos, ela começa a bater de frente com as pessoas. E aí o marido briga com a esposa briga com o marido, o pai briga com o filho briga com o pai, a irmã briga com o irmão, o membro puxa o tapete do outro, briga com o outro, o irmão do ministério sai no pau com o outro, um fica triste, um fica magoado, um desiste do ministério, um para de adorar, um para de buscar, o pastor desiste da igreja, a igreja desiste do pastor, porque a igreja está totalmente carnalizada, humanizada, brigando uma guerra terrena. Enquanto Satanás está brigando nas regiões celestiais. Onde era para nós estarmos, não estamos. Estamos lutando com a cobra no lugar onde ela é forte, na terra. Somos águia, mas estamos querendo brigar com as cobras dentro dos ninhos das cobras. Igreja, suba. Jejue mais, ore mais, persevere mais na palavra, suba, saia das regiões humanas. Sabe o que está acontecendo? Nós estamos com uma igreja hoje tão humanizada que ela quer entender tudo. Ela quer explicação para tudo. Por que eu tenho que fazer isso? Por que é assim? Por que é assado? Por que não é desse jeito? Mas eu não entendo. Se eu não entendo, eu não faço. Ninguém vai me obrigar a fazer uma coisa que eu não entendo. Sabe o que acontece? O evangelho é por fé. Não é por explicação. Como é que eu vou te explicar um Deus que eu não vejo? Como é que eu vou te explicar um Deus que eu nunca abracei, nunca coloquei a mão nele? Eu não posso te explicar isso, só posso dizer o seguinte: aquele que crê vai ver a glória de Deus. É por fé, é por fé. E a palavra diz em Hebreus capítulo 10, já no final, que o justo viverá da fé e que se ele retroceder, Deus não tem prazer nele. É assim que funciona. É pela fé. Essa igreja humanizada, envolvida pelo mundo, mergulhada no mundo, sonhando os sonhos do mundo, os projetos do mundo, querendo passar toda a eternidade aqui na terra. Igreja! Satanás está guerreando para te esfriar, porque ele sabe que o arrebatamento está próximo. Então presta atenção. Nós não podemos exercer autoridade naquilo que está acima de nós. Guarda isso, que isso é muito sério. Você não pode exercer autoridade naquilo que está acima de você. Se você fica carnal, você jamais exercerá autoridade contra os principados e a potestades, porque eles estão acima de você. Eles estão nas regiões celestiais, nas regiões celestes, nos ares. Porém, se você está em Cristo, nas regiões celestes onde ele está, você está acima dos principados e potestades. E aí você exerce autoridade sobre eles. É por isso que os discípulos vão tentar expulsar os demônios daquela menina, e eles tomam um pau e eles perguntam a Jesus: por que não conseguimos expulsar? E Jesus disse: olha só, porque tem principado e potestade, tem castas de demônios que só se expulsa com jejum e oração. O que Jesus estava querendo dizer para eles? Vocês precisam se preparar mais, vocês precisam se fortalecer mais, vocês precisam subir dessa região que vocês estão e ir para a região celestial, aonde as coisas estão acontecendo. Meu irmão, presta atenção, as coisas não estão acontecendo na sua casa. Ah, você está falando que você não sabe. As coisas estão acontecendo aí na tua casa, não, meu irmão. Elas estão acontecendo lá em cima. E estão se revelando na tua casa. Elas não estão acontecendo no teu corpo. Essas enfermidades aconteceram lá em cima. Lá em cima. E estão se revelando aqui no nosso corpo. Olha o que a Bíblia diz. Jesus chega num lugar, tem uma mulher. 18 anos, essa mulher é corcunda. Para nós, corcunda, conhecemos um monte de gente corcunda. Jesus chega perto dessa mulher, ora por ela. E a Bíblia diz que o espírito maligno
que a tornava curva, sai dela e ela então se endireita. Um monte de gente andando torto, fisicamente, espiritualmente, por ações malignas, demoníacas, e a igreja não consegue resolver porque está brigando de baixo para cima. Não há autoridade contra quem está acima de você. Para você ter autoridade sobre os demônios, sobre os principados e potestades, você tem que subir com Cristo Jesus para as regiões celestes e lá de cima entrar nessa guerra e começar a bombardear o inferno de cima para baixo. A palavra, ela está chamando a igreja a viver nas regiões celestiais. A igreja tem uma posição elevada de onde pode descobrir todas as potestades e exercer domínio sobre elas. Essa posição nos faz ver o inimigo de cima para baixo. A igreja está num lugar alto em Cristo Jesus. Não é o púlpito alto, não é a igreja com mais membros, não é a igreja com mais dinheiro, não é a tua fama, o teu status, a tua empresa cheia de grana, não. O que faz você estar num lugar alto é a tua intimidade com Cristo Jesus. É o nível de revelação espiritual que Deus traz à tua vida. Uma vez, eu trouxe uma ministração sobre essas guerras rasteiras. Por quê? Porque o inimigo trabalha isso. Olha o que aquela mulher está fazendo contra você. Olha aquele homem. Olha a tua filha está te destruindo. Olha teu filho. Olha teu marido. Olha teu esposo. Meu Deus, vai acabar contigo. Olha, pessoa mesquinha. E você começa a ter raiva, ranço. Gente não está falando com outro. Um monte de gente aqui não fala com não sei quem. Que não perdoa não sei quem. Que não gosta de não sei quem. Que não vai com a cara de não sei quem. Sabe por que você sente isso? Porque você luta guerras rasteiras. Porque você é um crente olhando de baixo para cima. Porque você está debaixo do governo das potestades ao invés de estar governando sobre elas. Porque quando nós entramos no mundo espiritual e nós vamos às regiões celestiais, nós começamos a exercer autoridade. Olha o que a Bíblia diz: eu vos dou poder e autoridade. Jesus falou isso para a igreja. Então presta atenção. Uma vez que nós entendemos isto, que Deus colocou a igreja nos lugares altos como corpo, onde o cabeça é Cristo, você se sente neste lugar alto em Cristo, tudo começa a mudar. Deixa eu te perguntar, você se sente nesse lugar alto em Cristo? Você se sente governando com Cristo? Com a autoridade de Cristo, com a glória de Cristo, com a visão de Cristo? É por isso que Paulo, escrevendo a carta aos Coríntios, ele diz: nós temos a mente de Cristo. Por quê? Porque nós somos o corpo e ele é o cabeça, aleluia. O meu corpo vive tudo que a minha cabeça ordena. Enquanto você guerrear guerras rasteiras, você não vai sair do lugar que você está. Não pense que um profeta orando, que um irmão orando, vai vir um monte de bênção e você vai viver uma vida feliz para sempre. Não é real isso. Um monte de pastor ensinando uma igreja doente, criando uma igreja medíocre de muletas, que vive atrás de profeta para receber bênção. Aí você abre uma live onde tem um cara profetizando lá, profetizando a dar com o pau no celular, tem 2.000, 3.000 pessoas assistindo a live. Vai perguntar se esse pessoal gosta de Bíblia. Vai perguntar se esse pessoal está reinando nas regiões celestiais. Vai perguntar se esse pessoal tem autoridade. Sabe o que eles estão fazendo? Procurando vidente para saber se o marido vai voltar, se o filho vai melhorar, se a porta de emprego vai abrir, se vai chegar dinheiro na conta deles. Isso é uma igreja doente. É uma igreja que não conhece o poder que tem. É uma igreja que não conhece o Deus que tem, o Cristo que serve. A palavra está nos ensinando nesta noite. Você se sente por cima desses principados e potestades? Ou está se sentindo por baixo? Está sentindo que estão arriando a lenha em você? Igreja, vamos subir para as regiões celestiais, onde Cristo está sentado e aonde nós somos chamados para reinar com Ele. Segunda coisa, precisamos reconhecer que não estamos neste lugar
tão somente para sermos abençoados, mas também para guerrearmos. A igreja não vai aos lugares celestiais para receber bênção apenas. Porque tem uns crentes hoje em dia ávidos por bênção. Eu quero bênção, me dá bênção, me abençoa, me dá bênção, me dá bênção, bênção, bênção. Sabe o que você precisa? Não adianta você receber a bênção. Vou te dar um exemplo simples. Eu gosto muito de ilustrar, porque quando eu ilustro as pessoas guardam. Adianta alguém chegar para você e falar assim, filho, olha só, você vai receber hoje 100 mil reais em nota de 20 reais. 100 mil reais em nota de 20 reais. Vai dar uma bolada. Você vai botar num saco transparente. E esse dinheiro tu vai receber lá na Rocinha. Lá no alto da Rocinha. E você tem que vir para Teresópolis com ele. Meu irmão, o que adiantou? Qual é a chance de eu chegar aqui em Teresópolis com esses 100 mil, tendo que descer a Rocinha toda, passar ali embaixo da boca da Rocinha, andar na Zona Sul ali, com esse dinheiro aparente? O nego vai me levar. Não adianta você receber bênçãos se você não tem como guardar a bênção. Eu vou lá receber os 100 mil. Não tem problema não. Você vai, Zé? Vou. Mas vai trazendo um saco transparente? Vou. Ué, e como é que você vai fazer isso? Eu tenho o meu pai que é general, o meu irmão que é coronel, os meus irmãos lá, os outros irmãos que eu tenho, é tudo graduado, arcanjo, querubim, sabe? É o seguinte, eu vou subir com o exército lá em cima. Blindado, carro forte, tanque, helicóptero. Eu vou descer. Os 100 mil vai vir na sacola transparente, exatamente como assim. Só que eu vou subir com o meu exército. Vou subir, vou descer, vou chegar em Teresópolis com o dinheiro intacto. Sabe por quê? Porque eu vou guardado. Não adianta você receber bênçãos se você não consegue protegê-las. E sabe quem que protege a bênção do povo de Deus? É o próprio Deus. Sabe quem que protege as bênçãos que você recebe? É o próprio Deus. É por isso que você tem casamento, perde casamento. Você tem empresa, perde a empresa. Você tem serviço, perde serviço. Você tem ministério, perde o ministério. Por quê? Deus te deu a bênção, mas você não consegue guardar. As regiões celestes não são apenas para a igreja ser abençoada. As regiões celestes é onde a igreja batalha para manter as bênçãos que recebeu e para impedir que os planos de destruição do inferno se tornem reais aqui na terra sobre a vida do povo de Deus. Nós precisamos entender isso. Efésios 6,12. Ele diz, a nossa luta é contra principados, potestades, contra os dominadores deste mundo tenebroso, contra as forças espirituais do mal nas regiões celestes. Guarda o que eu vou te dizer nessa noite. Não é pela política apenas que modificaremos a comunidade onde vivemos. Não é pela política apenas que vamos mudar Teresópolis, Rio de Janeiro ou Brasil. O reino que defendemos não é deste mundo, mas influencia o mundo que nós vivemos. O instrumento da política que muitos irmãos defendem como necessária expansão para o reino de Deus, na maioria das vezes tem se tornado uma arma contra o próprio reino de Deus, uma arma de escândalos e de vergonha. Porque não adianta a igreja querer conquistar terreno político se ela não domina as regiões celestiais onde ela foi chamada para reinar em Cristo. Igreja, a força que nós temos se revela na terra quando nós a conquistamos nos céus. O reino que defendemos não é deste mundo, mas influencia o mundo em que nós vivemos. Deus não governa através desse sistema iníquo de governo, desses homens mentirosos de esquerda, de direita, de meio, de centro, de centrão, de centrinho, não. Deus não governa através do civil ou do militar. A forma de reino e de governo de Deus é totalmente espiritual. Ele governa justamente de uma forma que o mundo não entende, porque ele governa junto com a igreja, com métodos diferentes em uma posição superior. Eu vejo muitas vezes a igreja vindo guerrear com as cobras na terra,
Eu vejo as águias dos céus descendo para guerrear contra as cobras dentro das cavernas. Sabe o que vai acontecer? 10-0 para as cobras. Deus quer que a sua igreja cumpra a sua parte nas regiões celestiais. Poderemos ter o melhor sistema de ajuda aos pobres, aos carentes, aos sem terra e aos sem teto, bem como o melhor sistema de ajuda e prevenção contra a violência, as drogas, a prostituição. Mas jamais venceremos e dominaremos se lutarmos só na esfera humana. Nós temos que fazer isto, cientes de que, primeiramente, a luta tem que ser ganha nos lugares elevados. A igreja luta contra a casta de demônios da pobreza, da miséria, da violência, dos vícios, das prostituições, das doenças e da morte. Porque, irmão, você presta atenção. Você chega num país como o Japão, primeiro mundo, tecnologia high, acima de todas, índice de miséria quase a zero, um país próspero, e o índice de suicídio lá no teto. Um país onde existem lugares para você se suicidar, florestas, jardins onde as pessoas vão se suicidar. Sabe o que é isso? É um país que resolveu todas as suas questões na área humana, mas a área espiritual está devastada. E é isso que nós estamos vendo. Então, presta atenção. Terceiro, nós precisamos entender que Deus age nos céus quando recebe a oração de concordância da sua igreja. Porque Mateus 18 diz assim: tudo que ligares na terra será ligado nos céus, e tudo que a igreja desligar aqui na terra vai ser desligado nos céus. É tempo de conscientizar a igreja que ela tem autoridade no Senhor Jesus para amarrar todos os demônios que profetizam engano, que trazem miséria, desgraça contra a família, que trazem a destruição das casas, dos lares, que trazem os divórcios, que trazem a droga, que trazem a prostituição, a cocaína, os vícios. A igreja tem esta autoridade para amarrar esses demônios quando ela entra nas regiões celestes. Quando ela se filia ao corpo de Cristo realmente. Ouça o que está acontecendo, meus irmãos. Você, igreja, eu vou te dar uma grande notícia nessa noite para encerrar. A igreja de Jesus é poderosa, porque ela recebe poder. Lucas capítulo 10, versículo 19. Jesus diz: eis que eu vos dou poder para pisar serpentes e escorpiões, e toda a força do inimigo, e nada vos fará dano algum. Por que pisar? Para eu pisar em alguma coisa, eu tenho que estar acima dela. Para eu pisar em algo, eu tenho que estar acima desse algo. Jesus chamou a sua igreja para reinar nas regiões celestiais junto com ele, onde ele é o cabeça e a igreja é o corpo. E quando a igreja vai às regiões celestiais para reinar com Cristo, ela recebe autoridade para pisar toda força do inimigo. E ele dá uma garantia: e nada te fará dano algum. Então por que a igreja está tão ferida? Tão danada? Tão machucada? Porque ao invés de guerrear nos ares, nas regiões celestes, está guerreando aqui na terra. Está guerreando com pessoas, com ministérios, com irmãos de ministérios, com amigos, inimigos, com... Cara, a sua guerra não é essa. Ninguém consegue pisar em algo que está acima dele. Você já viu alguém pisar no outro de baixo para cima? Para pisar tem que estar de cima para baixo. Glórias a Deus.
que deu poder à sua igreja. A unção e a ação da igreja nem sempre é resolvida por uma palavra de autoridade numa reunião. Quando está todo mundo empolgado, música tocando, eu recebo, não. Nem sempre a ação é completa quando numa reunião de oração nós amarramos demônios. Muitas vezes a ação pode demorar um dia inteiro, uma semana inteira, um mês de batalha, um ano de batalha, para você ver um mover que você tanto espera. No caso de Moisés, no caso de Pedro e João, junto à Porta Formosa, eles viram coisas maravilhosas porque aqueles homens estavam tomados de uma fé sobrenatural. O que nós, como igreja, estamos ligando aqui na terra para que seja ligado no céu. O que temos ministrado sobre essa terra, o que nós temos feito contra as obras do inimigo, igreja. Você não vencerá jamais uma batalha espiritual usando armas carnais. Então, nessa noite, eu encerro essa palavra dizendo para você, igreja, o seguinte: você quer mudar a tua história? Você quer ver realmente um mover na tua família? Você quer ver a cura chegar no teu corpo? Você quer ver um revelar de Deus na sua vida? Sai dessas regiões terrenas e vai para as regiões celestiais, onde você é corpo e Cristo é cabeça. E lá, você não só pega as bênçãos que estão liberadas, como também você guerreia as guerras de Deus. Como lá você pisa as obras do inimigo, você pisa as potestades e os principados, porque Jesus te dá autoridade para isso. Jesus não dá autoridade para uma igreja pisar quando ela está abaixo dos principados. A igreja que tem autoridade em Jesus, ela governa nas regiões celestiais. Ela não está ligada às coisas dessa terra. Ela está ligada ao poder e à glória de Deus. Ela influencia pelo poder e pela autoridade que ela exerce no Espírito Santo de Deus. Que nesta noite, o Espírito Santo de Deus visite a tua mente, expanda a tua mente, para entender essa palavra. Eu disse para vocês que seria uma palavra de ensino essa noite, sobre as regiões celestiais, que é o lugar que foi separado para a igreja estar. Que esta palavra te traga vida, conhecimento e entendimento.